Vamos começar. Se você está vendo isso, você possivelmente é um possível agente da Ordem Realitas. E eu tô aqui para ajudar você a conhecer um pouco mais sobre o outro lado e o paranormal, para você ter uma noção do que você pode acabar encontrando aqui. O Veríssimo me pediu para eu fazer esses vídeos porque a Ordem recentemente foi reformulada e ele quer que os agentes conheçam um pouco mais sobre o paranormal e o outro lado. E ele disse que isso vai ajudar a eles conseguirem, esses novos agentes conseguirem lidar melhor com as ameaças paranormais. Então, cá estou eu para explicar um pouco do que eu sei sobre tudo. E, bom, se você conseguir absorver tudo que eu vou falar aqui, você já vai saber de muita coisa que muita gente não sabia no passado. Enfim. Bom, primeira regra. O outro lado é impossível de conceber. Inúmeras foram as pessoas que tentaram entender ele completo e caíram completamente na loucura ou morreram antes de chegar no resultado que queriam. Até hoje, nenhum ser humano foi capaz de entender o outro lado por completo, ou pelo menos quase nenhum, mas isso não é importante agora. O que importa é que você não consegue entender o outro lado. Você pode até saber de várias coisas sobre ele, assim como vários agentes experientes da Ordem, mas nunca entender ele ou entender como ele funciona. Isso é impossível. E, bom, apesar de que você não pode entender ele por completo, tem sim como você saber algumas coisas sobre ele. E é para isso que eu tô aqui. O outro lado, ele é dividido em setores, que a maioria das pessoas chama de elementos do paranormal. E todos eles são extremamente complexos e abrem margem para inúmeras interpretações diferentes. Então, é melhor que nós checamos eles de um a um. E hoje nós vamos ver o sangue, porque, como muitos ocultistas desse elemento costumam dizer, tudo começa pelo sangue. O sangue é o fluxo que banha o outro lado. Todas as coisas ligadas a sentimentos extremos e absurdos e coisas brutais e bestiais, primais, estão ligadas à entidade de sangue e agradam ela. Geralmente, sacrifícios humanos, torturas brutais ou casos extremamente violentos estão ligados a ocultistas de sangue ou criaturas de sangue desse mesmo elemento. E a manifestação física desse elemento na realidade a manifestação física desse elemento na realidade é um fluido vermelho, espesso e pesado, com um cheiro extremamente desagradável, que se assemelha muito ao sangue, mas não é sangue, é um fluido diferente e paranormal. Mas por se assemelhar muito ao sangue, o elemento acabou ganhando esse nome. Ele pode ter inúmeras vertentes para inúmeras emoções diferentes, afinal ele mexe com os sentimentos. Ele pode fazer você sentir emoções que você nunca sentiu antes, ou aflorar emoções que você está sentindo. Geralmente, ocultistas de sangue são extremamente malucos, justamente porque o sangue mexe com as emoções do usuário e deixam eles num frenesi absurdo. E eles, geralmente, os ocultistas de sangue, são os mais violentos e os mais bestiais. As criaturas de sangue geralmente são bestiais, nojentas e extremamente violentas, com esse fluido paranormal banhando todo o corpo. Mas, apesar da maioria ser cega
eles possuem sentidos extremamente aguçados, como por exemplo a manifestação mais conhecida do sangue no formato de uma criatura na realidade, o zumbi de sangue. Basicamente, o zumbi de sangue é invocado quando um corpo que foi brutalmente lugar com a membrana enfraquecida. Isso dá origem a um zumbi de sangue. A entidade de sangue se aproveita desse corpo brutalmente assassinado nesse lugar com a membrana afinada. Mas apesar do zumbi de sangue não enxergar, o seu corpo inteiro está em carne viva, e através disso sua pele é extremamente sensível, e isso faz com que ele consiga sentir as mais mínimas alterações na corrente do ar causadas pelos mínimos movimentos das pessoas ao redor ou até mesmo pela respiração. Eles enxergam através da dor. A entidade de sangue parece querer devorar todo a carne e o sangue existente na nossa realidade da maneira mais extrema e brutal possível. E por muitas vezes a entidade do sangue é a entidade mais encontrada pela maioria dos agentes devido às condições para invocá-la, que no caso seriam ambientes de extrema violência, brutalidade ou intensidade, o que se aplica à maioria dos casos que enfraquecem a membrana. Mas não se engane, não é só porque ele é o elemento mais comum que ele é o mais fraco, longe disso. E o sangue sempre vai querer fazer você sentir o máximo de dor e sentir o máximo de intensidade possível nas suas emoções. Então tome muito cuidado antes de lidar com esse elemento, ou melhor, essa entidade. Há diversos cientistas que tentaram estudar o fluido do sangue ao redor do mundo. Como vocês podem imaginar, isso não é uma ideia muito boa. E a maioria deles acabou descobrindo que os fluidos orgânicos que compõem esse líquido estranho, eles são feitos de matérias completamente inexplicáveis e absurdas, que obviamente não estão na nossa realidade, impossíveis de serem compreendidas ou de serem replicadas. E a maioria deles, obviamente, que acabou continuando a estudar esse fluido, acabou tendo suas emoções e sentidos completamente afetados por esse fluido e criando uma espécie de obsessão por ele, uma espécie de fixação. E os mais obstinados por descobrir os segredos por trás dele podem até mesmo se infectar completamente e, após muito tempo em contato com o fluido, virarem criaturas completamente absurdas e bestiais, se perdendo completamente na loucura de seus experimentos. Quando eu me refiro às entidades como entidades, porque elas realmente parecem ser coisas vivas e não só forças inanimadas do outro lado. A prova disso é que todos os elementos parecem se odiar e se repelir. Alguns se odeiam mais que os outros, mas todos eles se repelem de certa maneira. Mas com base nisso, alguns elementos podem às vezes ser mais fortes do que outros, como por exemplo o sangue, que é o elemento das emoções afloradas e da intensidade e obsessão, conseguir superar a razão e a calmaria do conhecimento, que é outro elemento do paranormal que a gente vai estudar mais pra frente em algum outro vídeo. E tudo que tem relação com o sangue e
rituais e criaturas sempre vão conseguir ter uma vantagem contra criaturas ou coisas de conhecimento pelo sangue ser mais forte e superar esse elemento. Mas o elemento de morte, que é outro elemento do paranormal, supera o sangue. Então, da mesma maneira que o sangue sempre vai ter uma vantagem contra o conhecimento, a morte sempre vai ter uma vantagem contra o sangue. Isso vai ser muito importante para vocês, tenham em mente isso, já que criaturas de conhecimento têm vulnerabilidade a certas manifestações do sangue, e criaturas de sangue têm certa vulnerabilidade a algumas manifestações da morte. Bom, então, tendo em mente isso, você pode utilizar essas coisas ao seu favor em futuras missões, utilizando rituais de sangue contra criaturas de conhecimento ou rituais de morte contra criaturas de sangue. Mas as coisas não se resumem só a um elemento ser mais forte que o outro. Quando eu digo que eles se odeiam, é porque eles realmente se odeiam e se repelem. Por exemplo, o sangue, a primeira coisa que o sangue leva quando quando uma pessoa é extremamente afetada e deformada pelo sangue, é os olhos. Geralmente olhos são correlacionados com o conhecimento, já que é através dos olhos que você obtém os seus conhecimentos, que você lê, que você observa, que você aprende as coisas. Sem os olhos não tem como você obter mais conhecimento. E é por isso que a primeira coisa que o sangue leva é sempre os olhos. Isso acontece com todos os elementos. Eles costumam deformar e alterar os seus usuários fisicamente de maneiras que incomodem os outros elementos. Mas tem um dos elementos que não se aplica a essa regra, que é o medo, qual até mesmo os ocultistas mais experientes possuem muitas poucas informações sobre esse elemento, e ele não parece nem oprimir e nem ser oprimido por nenhum dos elementos do outro lado, ficando completamente de fora dessa hierarquia. Eu tô ficando sem tempo, então eu tenho que resolver umas coisas. Por hoje é só isso. Bom, eu peço desculpas porque eu tô tendo que gravar isso em um monte de fitas dos anos 90 a pedido do próprio Veríssimo, para que ninguém consiga hackear essas filmagens ou ter acesso a elas facilmente. Eu não sei nem como é que eu vou editar nessa coisa, mas eu vou dar um jeito. O importante é que eu espero que vocês tenham aprendido ou absorvido tudo que vocês precisavam aprender. E tudo isso vai ser muito útil. Então, eu acho que é isso. Nos vemos numa próxima, talvez.